Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Que Deus nos abençoe por estar aqui. Graças a Deus, né? Melhor estar aqui do que estar em outro lugar. Agradecer muito. E agradecer as doações dos irmãos para que nos ajudem nas cestas básicas, que precisa bastante. O enxoval dos bebês também, graças a Deus, cada vez mais bonito. E o pessoal se empenhando cada vez mais para que seja sempre o melhor, não é? Como se fosse para os nossos filhos. E agradecer também ao auxílio aos irmãos de situação de rua, que são assistidos, que recebem todo o amparo, todo o auxílio. E na dirigência da casa, auxiliar também para manter essa casa, né? O aluguel e tudo que precisa ser. Cada um tem um quinhãozinho aqui dentro, com as colaborações que tantos nos ajudam. Sem essas colaborações não tem como continuar, não é? E é através de cada um de nós que funciona, porque somos um elo na corrente do Cristo. Esse elo tem que estar bem juntinho para que a gente receba os benefícios, mas que a gente possa beneficiar também, não é? Então eu vou convidando a todos para que a gente possa fechar os olhos. E mais uma vez, com muita gratidão por poder estar aqui nessa casa de luz, nessa casa que nos oportuniza o conhecimento, o esclarecimento, mas que também nos oportuniza de colaborar, de ajudar, de fazer a obra do Mestre Jesus, um pouquinho de cada um de nós. Agradecer aos mentores espirituais, os mentores dessa casa, com sua equipe, que desde as primeiras horas da madrugada já preparou o ambiente para nos acolher, para estar auscultando as nossas dificuldades, sabendo que cada um de nós precisa, e cada um vai receber aquilo que for bom para o seu crescimento e evolução, vai receber aquilo que for merecido, mas sempre contando com Jesus e com Deus em nossos corações. Agradecer ao nosso mentor amigo, o nosso anjo da guarda que nos trouxe até aqui. Muitas vezes, quando chegamos a uma casa espírita, pode ser uma resposta do anjo guardião, do seu mentor, a resposta da oração que a gente faz e pede tanto. E às vezes a resposta vem através de uma casa espírita, de um livro, de alguma coisa importante que toque o coração. E a situação vai se ajeitando e vai se resolvendo. E é com muita gratidão por poder estar aqui, Senhor, que nós pedimos a bênção para o nosso trabalho dessa noite. Cada trabalhador seja envolvido em muita luz, em muita paz, muita tranquilidade. Todos nós que estamos assistidos, possamos também estar em paz em nossa mente, em nosso coração, agradecendo tudo aquilo que passamos, de coisas boas que a vida nos oferece, das coisas não tão boas, mas que faz parte, e nós temos que agradecer, porque é uma lição, e toda lição é uma bênção, e toda bênção também é uma lição. E assim agradecidos, pedimos licença, Pai, para iniciar o nosso encontro de amor, esse banquete espiritual tão lindamente preparado pelos mentores amigos, pelo mentor desta casa e seus companheiros. Abençoa, Senhor, cada um de nós, que ao sair daqui possamos sair leve, com o coração cheio de paz, confiantes no divino amigo Jesus, que nunca há de nos faltar. E assim, agradecidos, vamos dizendo: Senhor, fazei de cada um de nós um instrumento de vossa paz. Onde há ódio, Pai, que possamos semear o amor. Perdão onde há injúria, fé onde haja dúvidas, esperança onde está o desespero, alegria onde houver tristeza, união onde houver discórdia, verdade onde houver erro, consolo onde houver a dor, luz onde houver as trevas. Ó Divino Mestre, fazei que procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos,
amar que sermos amados. Pois sabemos, Pai, que é dando que recebemos, perdoando que seremos perdoados, e é morrendo que viveremos para a verdadeira vida, para a vida eterna na pátria espiritual. Que assim seja. Graças a Deus, uma abençoada palestra a todos, e vamos recebendo com muito carinho dentro do nosso coração o seu Paulo, que mais uma vez nos dá a alegria da sua presença, das suas palestras maravilhosas, que calafundam no nosso coração. Seja sempre bem-vindo, seu Paulo, essa casa é sua. Que os mentores amigos te envolvam em muita luz, em muita paz, em muita tranquilidade. Que a paz esteja sempre no seu coração. Seja sempre bem-vindo. Uma boa palestra para todos nós. Boa noite a todos. É sempre com muita alegria e gratidão que a gente retorna a essa casa, comparece a essa casa. Uma oportunidade que temos para relembrar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, explicados pelos espíritos superiores que trabalharam com Kardec na obra da codificação. São esclarecimentos fundamentais para que nós possamos equilibrar nossa vida, entender qual era o sentido daquilo que foi apresentado e nós possamos extrair disso para o nosso dia a dia as lições que realmente agregam, que contribuem para a nossa transformação, para a nossa modificação pessoal. Porque a modificação do coletivo só acontece através da modificação individual. É muito difícil esperarmos que alguma coisa mude para nos beneficiar se nós continuamos com as mesmas atitudes. Há um ditado antigo que diz: se quer atingir um resultado diferente, faça diferente, porque fazendo do jeito que está fazendo, não vai conseguir. Então é sempre com muita alegria que eu compareço à casa, agradeço sempre a oportunidade. E vamos falar sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Não é segredo para ninguém que Jesus, o tempo todo que esteve conosco, esteve na Terra, nas suas atividades missionárias, Jesus acolheu a todos, favoreceu a todos da maneira que era possível favorecer, curou, orientou, ensinou, exemplificou, vivenciando na sua plenitude o amor que ele veio trazer em nome do Pai Criador. Vamos lembrar que o povo judeu da época vivia numa sociedade muito rígida no que se refere à legislação religiosa, às condições religiosas, porque imperava naturalmente o Velho Testamento, trazido por Moisés e outros profetas, mas que tinha por objetivo impor uma condição de justiça, de controle. Os 10 mandamentos que nós conhecemos é apenas uma parte do código dos judeus da época. Moisés era um grande legislador. E Moisés apresentou um código com mais de 613, para ser mais exato, artigos de lei, para conter o povo, para colocar ordem, para colocar justiça na sociedade de então. Então vem Jesus dizer que o Pai Criador é todo amor, e que o amor é a força transformadora do mundo, da humanidade. Então veja, quem Jesus escolhe para que o acompanhe? Eram pessoas simples. Os seus 12 discípulos mais próximos eram homens muito simples, gente do povo comum. Então era natural, pela ordem das coisas, que eles se apegassem muito a Jesus. Seguindo Jesus, acompanhando Jesus nas suas caminhadas, na sua trajetória, vivenciando e verificando
tudo que Jesus fazia e ensinava, natural que fosse criando cada vez mais um laço de afetividade e, por que não dizer, de dependência. Porque a sociedade judaica na época, gente, era muito comum você ter a figura de um rabi, um mestre, um professor, que ensinava e tinha seus discípulos. A gente vê isso na história, diversos. Gamaliel era um professor, era um rabi, inclusive de Saulo de Tarso, depois vem a ser Paulo de Tarso. Né? Nicodemos era um rabi fariseu, também tinha seus discípulos, e assim outros mais. Então era normal que os discípulos do Cristo se apegassem cada vez mais a ele. E Jesus anunciava a necessidade da construção do reino dos céus, de ir em encontro ao reino dos céus. Eles não entendiam muito bem como é que era isso, mas acreditavam no Mestre. Só que chega o que nós conhecemos como a última ceia ou a Santa Ceia, é o período em que Jesus, já sabendo da necessidade de afastar-se do plano terrestre, começa a anunciar para os seus discípulos: olha, eu preciso partir, eu vou ao Pai. Nós encontramos no Evangelho de João todo o descritivo dessas passagens, onde Pedro se preocupa e pergunta: mas para onde o senhor vai? A gente pode ir também? Ele diz: por enquanto não, mas eu vou preparar um lugarzinho para vocês. E assim, aquela série de últimos ensinamentos importantíssimos para nós, a humanidade que vem depois. Então, dentro desse contexto, Jesus, percebendo a intranquilidade de seus discípulos, ele mais uma vez dá mostras de sua humildade e de seu amor por todos nós, onde ele diz, e encontramos no Evangelho de João, capítulo 14, e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, que vosso coração não se perturbe. Crede em Deus, crede em mim também. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E o texto segue com várias explicações. Mas para a noite de hoje tomamos a liberdade de extrair apenas esse trecho, para que façamos algumas reflexões sobre isso. Jesus passa a tranquilidade. Não se perturbe, não se desespere, não turbe o vosso coração, não entre em desalinho. Sempre há a mão divina, sempre há esperança, sempre há possibilidade de nós modificarmos aquilo que aparentemente não está bom, que não concordamos. Basta que a gente entenda o que está acontecendo. Para muitos de nós, quando a dificuldade aparece, a gente vê como um castigo, como uma condição que está sendo imposta contrária à nossa vontade, e parece que aquilo não tem serventia a não ser nos punir. E não é isso. Muitos confundem as situações que nós passamos como sendo a vontade de Deus. Ah, eu estou passando muita dificuldade, mas Deus quer assim. Não! Deus não quer isso, não. Absolutamente. As coisas acontecem por permissão de Deus. E nós já estamos num ponto em que podemos entender isso como uma consequência de atitudes equivocadas de nosso passado. E quando eu digo do passado, não necessariamente de vidas anteriores. Ao longo dessa presente existência, quantas vezes nós erramos, provocamos situações conflituosas, situações que incomodam pessoas, que prejudicam pessoas. Então, aquilo que nos acontece, a nossa classificação de desagradável, não é um castigo divino e nem é a vontade de Deus. Deus tem uma vontade para todos nós: é que nós sejamos melhores do que éramos. É que a gente se torne melhor a cada oportunidade, não é a cada existência. Eu não vou passar uma vida inteira desperdiçando oportunidades para melhorar na próxima. Não é assim.
É a cada segundo do dia, a cada momento, a cada instante, a cada situação, a cada contexto que nós estejamos inseridos. Essa é a vontade de Deus. Então, seguindo, Jesus diz: não se perturbe, creia em Deus. Jesus vem trazer a imagem do Pai amoroso, vem trazer a figura do Deus Criador, mas o Deus Pai, que é todo amor e misericórdia. A misericórdia divina abranda aquilo que nós devemos passar, suaviza, por misericórdia. Se temos que enfrentar uma situação muito difícil, mas se ao longo da nossa trajetória a gente vem demonstrando alguma tendência que melhorou, alguma vontade de ser melhor, de fazer melhor, de não errar mais, não errar tanto, isso é abatido. A gente sabe, conhece várias histórias disso. Então Jesus vem dizer isso: crede em Deus, crede em mim também, porque Ele é a mensagem pessoal da vontade divina. Jesus vem exemplificar, não precisava ter vindo. De onde ele estava, não havia necessidade nenhuma dele passar por uma encarnação nesse planeta, que ele criou, que ele gerenciou a criação. Mas vem por amor a todos nós. Vem para nos mostrar como se faz, como devemos fazer. Por isso nós precisamos crer nos seus ensinamentos. Às vezes a gente vê umas condições assim: o que é servir a Deus? Servir a Deus é louvar a Deus, é acreditar que Deus existe e passar a vida em contemplação. Gente, tudo que Cristo fez, Ele fez. Foram ações. Jesus não vivia contemplando nada. Ele caminhava, ele pregava, ele curava, ele ajudava, ele ensinava, ele fazia. São ações. Então, respeitosamente, nós precisamos buscar esse exemplo do Cristo. E ele prossegue: não se perturbe, há muitas moradas na casa de meu Pai. A casa do Pai é o universo. Ou hoje multiverso, né? Se fala em multiversos. Porque os instrumentos que nós temos hoje detectam, sei lá, milhões, bilhões de seres estelares, de mundos, de sóis, de galáxias. Uma galáxia apresentando perto de bilhões de corpos celestes, sendo que há trilhões de galáxias no universo. Aonde que isso vai? Por isso que se fala em multiverso. Isso tudo é a casa do Pai. Isso é a casa de Deus, é onde nós estamos inseridos, na condição de filhos de Deus. Então nós estamos sob a égide do Cristo, a proteção de Deus, nosso Pai, vivendo na sua casa, vivendo nesse espaço da criação. A casa do Pai, então, é todo o universo. E as moradas são, na interpretação da doutrina espírita, os mundos habitados, que inclusive Jesus confirma um dos pilares, um dos princípios básicos da doutrina espírita. A doutrina espírita é apoiada em cima de princípios, dentre eles a imortalidade da alma, a crença em Deus e a pluralidade de mundos habitados. Então existem outros mundos. Ou vocês acham que Deus, segundo o Livro dos Espíritos, na pergunta número 1, é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas, iria criar tudo isso para ter vida somente nesse planeta, só na Terra? E nós ainda? Podia ser melhor, né? É muita pretensão, né, Eduardo? É. Então a gente precisa ampliar nossas percepções e ir em busca dessas explicações, desses esclarecimentos. Allan Kardec pergunta para os espíritos durante a codificação. Pergunta número 55 do Livro dos Espíritos.
São habitados todos os globos que se movem no espaço? E os espíritos respondem sim. O homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Longe de ser o primeiro. Mas a nossa pretensão, nosso orgulho, nossa vaidade nos faz pensar assim, que somos os únicos. Todos nós estamos sob a lei do progresso. Nós evoluímos. Estamos longe de ser a perfeição, mas podemos e devemos nos aperfeiçoar. Devemos buscar essa melhoria. De que forma? Obedecendo aos ensinamentos do Cristo. Buscando na figura de Jesus, efetivamente, o nosso modelo, o nosso guia. O guia é aquele que conduz, que leva, que orienta o caminho. E o modelo é a maneira como nós devemos nos comportar. Copiar o jeitão de Jesus. Copiar o jeito dele andar, dele falar, dele sorrir, dele pensar. Tem até uma música assim, né? Tem uma música, acho que é católica, a música de um padre, né? E amar como Jesus. É isso aí, exatamente isso. Exatamente isso. Aproveitar, vamos falar um pouquinho de catolicismo, já que eu citei o padre católico. Gente, todas as religiões são ótimas, são boas, todas elas. Todas as religiões que nos fazem ser melhor são ótimas. Porque o objetivo da religião é aproximar o indivíduo com a divindade. Se ela consegue isso de um jeito A ou jeito B, não importa. Se o indivíduo está se melhorando, está se comportando de uma forma melhor, está percebendo a vida melhor, sentindo a vida melhor e agindo melhor, ótimo. Quem somos nós para apontar esse ou aquele defeito de quem quer que seja? Absolutamente. E vamos lembrar, né, o Espiritismo tem 167, 168 anos de idade. Né? Antes disso, o que nós éramos? De outras religiões. No mundo ocidental, predomina o catolicismo. Por isso, muitos de nós viemos do catolicismo. Então, é muito normal isso. A gente tem que buscar os exemplos positivos em qualquer que seja a área. Porque isso nos eleva, isso é que contribui para a nossa melhora. Então, há muitas moradas na casa de meu pai. E as moradas são os mundos, que oferecem condições diferentes para nós, que somos diferentes. Diferentes entre nós, entre si, cada um. As moradas são diferentes, têm condições de vida diferentes. Mas isso é assunto para um outro dia. Hoje a gente precisa focar mais no conceito da misericórdia divina e da generosidade de Jesus, que permite que estejamos aqui hoje nesse planeta. Kardec prossegue no Livro dos Espíritos, na pergunta 172. Todas as nossas diversas existências corporais realizam-se na Terra? Os Espíritos respondem, nem todas. Nem todas. Reencarnamos em mundos diferentes. Na Terra não é a primeira e nem a última. É uma das existências mais materiais e mais distantes da perfeição. Ora, o objetivo é nós entendermos que, de acordo com o grau de elevação espiritual dos habitantes, é o mundo que a gente vive, é o mundo que a gente faz. Se na tua casa predomina equilíbrio, harmonia, entendimento, amorosidade, que mundo é esse? É um mundo bom, não é não? Queria que fosse assim em todos os lares, né? É um mundo melhor. Agora, se existe uma coisa contrária disso, não é tão bom. Então nós precisamos estar atentos para que mundo nós estamos direcionados. Que mundo nós estamos desejando para amanhã com nossas atitudes de hoje. Porque na escala dos mundos, Kardec apresenta
5 categorias. Mundos primitivos, que são destinados às primeiras encarnações da vida humana, da alma humana. Os mundos de provas e de expiações, que a gente conhece bem, que a Terra é um exemplo disso, é onde há predominância do mal. Depois a gente vai falar sobre o mal. Mundos de regeneração, que é onde aqueles espíritos que ainda têm alguma coisa para ajustar, mas dá um tempinho, ganha um fôlego, recupera um pouquinho do ânimo para seguir adiante. São mundos intermediários. Existem na sequência os mundos ditosos ou felizes, onde o bem sobrepuja o mal. Existe mais bem do que mal. E por último, na escala que Kardec apresenta, que é apenas referencial, apresenta mundos celestes ou divinos, que é onde habitam os espíritos puros, coisa que nós um dia chegaremos lá. Se existe uma certeza na vida, é essa: um dia seremos espíritos puros. Agora, compete a cada um de nós determinar a velocidade com que isso vai acontecer. Depende de cada um de nós se permanecemos nas sombras ou se buscamos a luz divina, através de nossas atitudes, de nossos sentimentos. Essa qualificação, então, é apenas referencial, é para se comparar dependendo do estágio em que estejamos. Qual é a importância disso na vida prática, gente? Se nós temos hoje uma condição de vida na Terra que pode não ser muito favorável, vamos lembrar que a Terra já foi um mundo primitivo, já foi um mundo pior. Às vezes a gente vê no noticiário e fala, mas esse mundo está perdido, não tem mais jeito não. Tem, é cada dia uma tragédia, e uma pior que a outra. Não tem valorização da vida humana e tudo mais. Está melhor, acreditem, está melhor. Estatisticamente está melhor. Acontece que hoje nós vivemos uma condição onde a velocidade da informação é muito grande. Divaldo Franco cita uma situação que eu acho muito interessante, vem bem a calhar. Ele diz assim: se a gente vive num ambiente escuro, num quarto escuro, que a gente nunca acende a luz, está sempre escuro, a gente não sabe o que tem. De repente acende a luz e fala, nossa, como está sujo esse cantinho aqui. Olha aquele negócio ali que eu procurei tanto tempo, não achei. Já aconteceu isso com vocês, quando faz arrumação em casa? Encontra umas coisas que fala, que é isso, né? Eu lembrei de um amigo meu, o Fabinho. Gente, o Fabinho tem 45 anos, a mãe dele estava mostrando um macacãozinho quando ele tinha 3 meses. O macacão não cabe nem no braço do Fabinho, que já não é mais Fabinho também, né? Já é Fabão. Mas você vê como o ser humano é. A gente guarda essas coisas e a gente não percebe que está ali. Hoje nós vivemos uma época de luz, de esclarecimento. A tecnologia da informação é extremamente veloz. Então, quando a gente acende a luz, a gente vê que está tudo ali. Só que a gente passa a perceber. É o que acontece hoje. Essas situações sempre existiram. Está diminuindo. Quando a gente fala num mundo onde o mal predomina, parece que a gente está se referindo a seres que têm, assim, por objetivo na vida só praticar o mal, só prejudicar alguém, só fazer maldade. Nós precisamos entender direitinho o que é essa figura do mal. O mal é o distanciamento do bem, é o afastamento do bem. O bem é a lei divina, é a lei do equilíbrio, da harmonia, da igualdade, da fraternidade, da irmandade. Isso é o bem. Aquilo que se distancia do bem, seja por ignorância do indivíduo, seja por intenção, seja por desconhecimento, seja por que for, isso é classificado como mal. Então, muitas vezes, comete-se o mal por ignorância. Ignorância de desconhecer o que precisa ser feito. É nesse sentido que devemos entender o mal e o bem. Onde a gente fala que no mundo tem mais mal do que bem ou mais bem do que mal. E é claro que isso depende de cada um de nós. Porque a somatória das nossas emoções, das nossas convicções,
que vai gerar esse ambiente fluídico onde poderá se comprovar a existência maior da presença do bem ou do afastamento do bem. A responsabilidade é de cada um de nós. A mensagem de Jesus é para que cada um de nós esteja consciente disso. Os espíritos que trabalharam na obra da codificação sob gestão direta do Espírito de Verdade trazem a urgência desse ensinamento. A modificação, a transformação, não é para daqui a um tempo. É para cada um de nós a partir do momento que tenhamos consciência da necessidade de mudar. Precisamos ter isso muito claramente nos nossos corações, nos nossos pensamentos. Mas a boa notícia, né, é que nos mundos superiores, se a gente consegue elevar, consegue passar por uma condição melhor, a vida é diferente, gente. A infância é bem mais curta, porque não há necessidade de se aprender tanto. A gente já vai estar numa condição de conhecer, de saber. A vida física é diferente, os corpos são muito mais fluídicos, muito mais etéreos. A questão de doenças, a questão de deterioração orgânica, é tudo diferente. Nos mundos elevados, essa condição é muito mais positiva, é muito mais favorável. Mas isso é estudo específico das condições dos mundos superiores e mundos inferiores e por aí, mundos intermediários. O objetivo da noite, como eu disse inicialmente, é trazer a mensagem evangélica, não a mensagem técnica das características dos mundos superiores ou inferiores. É lembrar o seguinte: Deus nos criou da mesma forma, simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de ignorar, de desconhecer. Tem uns que ainda permanecem ignorantes naquele outro sentido, mas é por opção deles. É por opção deles. Deus nos criou a todos sem privilégio algum. Todos nas mesmas condições, porém todos com as mesmas potencialidades de avançarmos, de crescermos, de compreendermos, de melhorarmos. E como é que se melhora a convivência? Uma regra muito simples: faça ao outro aquilo que gostaria que o outro te fizesse, caso fosse você o necessitado. É muito simples. Ah, mas não é fácil de fazer. Mas é simples. Exige esforço. E é chegada a hora de nós realmente nos empenharmos, nos esforçarmos para essa mudança. Quem quer mudar, dá um jeito. Quem não quer mudar, vai dar uma desculpa. Mas nós precisamos mudar. O tempo passa, a vida passa, a família cresce. Hoje é interessante, antigamente, né? Eu sou de uma época que os filhos de meus avós, né? Meu pai, meus tios, é um povo bem mais velho que eu. Vocês imaginam, eu já sou velho, eu estou me referindo a uma turma que já foi há muito tempo. Mas era comum desenvolver um núcleo familiar e permanecer próximo da fonte, dos pais. Né? Então um morava na rua de trás, o outro morava no mesmo terreno, construía uma casa, e assim ia. Eu já sou de uma geração que é cada um para um lado. A Irmandade vai em busca das oportunidades, e nossos filhos, mais ainda. Hoje em dia fala-se com uma naturalidade tão grande. Você conversa com uma garota de 17 anos, ela fala: não, eu estou esperando só o ano que vem, que eu vou mudar para os Estados Unidos, vou estudar lá, vou trabalhar lá, como se fosse ali do lado, no bairro ao lado. Mas essa é a realidade atual. O tempo passa, as coisas mudam. Nós precisamos construir esse mundo superior no nosso entorno.
refletindo naqueles com quem habitamos, para que cada um possa levar onde quer que vá a experiência de viver num mundo melhor, num mundo mais equilibrado, de emoções mais controladas, de emoções mais experienciadas naquilo que Jesus exemplificou. Fomos criados simples e ignorantes. Temos a condição de avançarmos. E o bom disso, a mão do Cristo, gente, está o tempo todo estendida na nossa direção. O tempo todo. Jesus jamais desampara. Nenhuma ovelha se perderá. Foi o que ele disse. Nós somos essas ovelhas. E olha que a gente somos as ovelhas que dá um trabalho danado. Mas ele não desanima. Ele não desiste. O tempo todo Jesus está presente, através de seus mensageiros, através de seus trabalhadores, que ao longo da história da humanidade passaram pela terra, trazendo a sua contribuição. Ele próprio veio pessoalmente. Nós não estamos sozinhos. Então, no momento de dificuldade, no momento em que precisamos de sustentação, de conforto, aquele colo que hoje a nossa mãe não está mais presente aqui para nos oferecer, Jesus está o tempo todo oferecendo o seu abraço, oferecendo o seu apoio, sua sustentação. É só entendermos o que ele quis dizer com cada ensinamento. Porque acreditem, tudo o que Jesus disse foi e é em nosso benefício. É para que enxerguemos e compreendamos a vida com a ótica que ele pretende, ele gostaria que entendêssemos e enxergássemos. Que Jesus nos abençoe a todos, muita paz a todos, agradeço a atenção, tenhamos uma boa semana. Fiquem com Deus. Muito boa noite a todos. Muita gratidão ao nosso querido irmão Paulo, pelas palavras de hoje, pelos ensinamentos. E até me veio na cabeça uma frase que eu ouvi num vídeo no YouTube essa semana, que dizia o seguinte: seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então, nesse momento, vamos todos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos ao nosso Pai Eterno, ao nosso Mestre Jesus, e agradecer a oportunidade de estarmos encarnados nessa escola maravilhosa que é a Terra. E que possamos, apesar de todo o mal, enxergar o bem que existe em nosso planeta. Porque, de fato, há muito bem nesse planeta. Há caridade, há bondade, há muito amor. Então, o importante é que foquemos nossos pensamentos, olhemos para o que é bom, para o que é abençoado, e que nesse momento também possamos vibrar positivamente pelos nossos irmãos que estão em situação de sofrimento, situação de rua, que vivem vítimas de guerras, de miséria, de doença, de todo tipo de aflição, para que possam ter o seu sofrimento aliviado através dessa oração. Que a misericórdia divina os ampare a todos. E nesse momento, com um pensamento elevado, com muito amor no coração, vamos rezar a prece que nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Assim seja, graças a Deus, e permaneçamos agora em meditação, em silêncio, aguardando essa bênção do passe, que esse fluido magnético recebido possa trazer para cada um aquilo que o corpo, o perispírito e o espírito precisam. Graças a Deus.